Olá pessoal, vamos fazer agora o módulo de sistemas operacionais. Vamos começar com esse primeiro bloco, falando das noções mais simples, mais básicas sobre sistemas operacionais de uma forma geral. Vamos dar mais ênfase ao programa Windows e Linux, que é o que está sendo mais pedido, mas a gente vai ter uma noção geral sobre sistemas operacionais, uma breve entrada sobre esses conceitos, né? E a gente precisa ter um pouco mais de conhecimento sobre esse tema, até porque amanhã ou depois pode aparecer um outro sistema operacional para compor aí os nossos programas, os nossos editais. Então é bom que a gente tenha noção de uma forma mais simplificada, assim, porém abrangente, para que a gente possa conhecer melhor o que é o sistema operacional, qual é a importância que ele tem para a máquina. Bom, para começar, o sistema operacional ele é um programa que a gente chama de software básico. A gente chama de software básico não por ser um programa simples, básico por ser um programa essencial, primário, básico porque sem ele o usuário não vai conseguir operar o computador de forma simples, com teclado, mouse, como a gente opera hoje, né? Antes do sistema operacional ser inventado, as pessoas que operavam sistemas operacionais eram engenheiros, eram eletrônicos, eram engenheiros elétricos, matemáticos, e isso era óbvio, era uma operação muito complicada, muito complexa, muito lenta, e o sistema operacional tornou a operação da máquina mais simples. Então o sistema operacional, como o nome diz, é um programa que você precisa ter no computador para poder usar o computador, para poder operar esse computador. Independente de qual sistema você use, ele é basicamente dividido em duas partes. Uma parte chamada de shell e uma parte chamada de kernel. Essa parte chamada de shell é a parte que o usuário entra com comandos, né, com operação. E é mais voltado, mais próximo ao usuário por isso. O usuário, para ele acessar a máquina, para ele usar o hardware, que é o objetivo, quando a gente diz que vai usar o hardware, as pessoas pensam, mas eu não quero usar o hardware. Não, você vai usar o hardware, você vai ler a informação que está no disco, que está no pendrive, você vai levar para a memória, o processador vai processar a informação, vai responder, você está usando o hardware. Né? Não necessariamente você vai estar metendo a mão nas peças. Né? Você usa com teclado e mouse, você está operando o computador, você está acessando o hardware. Então o sistema operacional ele tem essas duas partes. Uma parte mais próxima do usuário, onde a gente pode dar comandos, e uma parte mais voltada para a máquina, que a gente chama de kernel. Kernel é o núcleo do sistema operacional. É a parte mais complexa do sistema operacional. O kernel é esse miolo que é mais difícil de ser operado. Não é impossível, claro que não. Você pode estudar, aprender a lidar com kernel, inclusive modificar kernel. Só que o shell, na parte operacional, o shell é mais fácil, é mais simples. Ele é a parte onde o usuário, como eu disse, é a parte que o usuário opera, né, dando seus comandos, dando suas operações. Então o shell é mais próximo do ser humano, do usuário, enquanto que o kernel é mais próximo da máquina. O kernel é mais complexo, ele recebe os comandos do usuário da seguinte forma: o usuário opera no shell, essa operação ela é codificada, ela é traduzida para o kernel pega essa informação operada e passa para a máquina para uma forma ainda mais simples, quer dizer, uma forma ainda mais básica, mais voltada à máquina. A máquina ela entende o quê? Sinais binários, né? Sinais elétricos, zeros e uns, bits. Então a máquina, ela precisa receber do usuário um comando, mas esse comando ele precisa passar por uma cadeia de traduções. É por isso que existe o shell e o kernel. Né? O usuário dá o comando, o shell recebe, passa para o kernel transfere para o hardware da forma que o hardware compreenda. Então a máquina precisa compreender o comando do usuário da forma que ela entende, zeros e uns, né? Sinais elétricos. Então o hardware também vai responder para o kernel, que também tem uma rotina de tratamento para traduzir isso, vai passar para o shell e isso vai chegar até o usuário lá com uma mensagem para ele. Então
o shell, o kernel, fazem parte do sistema operacional, são presentes em todos os sistemas operacionais respeitáveis, né? Então, todo o sistema operacional você pode pensar que é dividido assim, shell e kernel, e que o usuário ele se encontra num nível diferente do nível de máquina. Por isso que tem aqui embaixo essa informação aqui de alto nível e baixo nível. Quanto mais próximo do ser humano, quanto mais próximo do usuário, quanto mais próximo daquilo que o ser humano interage, a gente chama de alto nível. Então, uma interface gráfica mais agradável para o ser humano, quer dizer, uma interface de mais alto nível. Né? Os comandos que a máquina recebe estão mais baixo nível, quer dizer, estão mais próximos da máquina, é mais baixo nível. É daí que vem esse alto nível e baixo nível. Okay? Preparação da memória secundária para o sistema operacional. Bom, no módulo de hardware a gente explica melhor sobre esses conceitos e os subsistemas de memórias, né? Mas eu vou dar uma prévia aqui. Preparação da memória secundária para o sistema operacional. A memória secundária, ela é chamada assim, mas na verdade não precisa ser uma memória de verdade, memória real, eletrônica, né? Memória secundária a gente chama a unidade de armazenamento principal de um computador que normalmente tem o sistema operacional. Né? Então, se uma banca diz que vai gravar uma informação num computador, ela vai gravar na memória secundária, que provavelmente é o disco rígido, o HD, o disco duro, né, o Winchester. Se você, se uma banca, se uma prova, ela não quer essa resposta, então ela tem que dar um enunciado mais explicado, né, mais claro. Normalmente a memória secundária hoje ainda é o HD, embora computadores podem já vir sem a memória secundária. Eles estão com memória SSD, né, em vez de HD, eles vêm com memória SSD. Outros computadores vêm com memória interna menor, mais simples. Outros computadores você pode nem ter o HD, mas usar o CD como memória secundária. Né, e ali carregar, ali dar o boot, né, com o sistema operacional. É o caso, por exemplo, do Linux, que você pode fazer isso. Então, a memória secundária, a memória de massa, a memória auxiliar, ela é a memória que provavelmente conterá o sistema operacional. Então, a preparação da memória secundária para receber o sistema operacional, ela tem como uma rotina. Você acabou de comprar a memória secundária, você acabou de comprar o disco rígido, você tem que fazer uma determinada rotina, quer dizer, você tem que fazer um determinado tratamento com essa memória secundária, com esse disco rígido, para que ele receba o sistema operacional. Então, quando você pegar esse disco, você acabou de comprar, ele é virgem, não tem nada, você vai ter que definir partição, você vai ter que definir o sistema de arquivos, você vai ter que formatar esse disco. Né? Isso muitas vezes é feito automaticamente na instalação do sistema operacional. Você vai ter que fazer apenas a leitura durante o processo de instalação do sistema operacional. Você vai ter que ler essas informações, ver o que o sistema está pedindo, entender que o disco rígido precisa passar por essas etapas. Então, nessa ordem, definir partição, definir sistema de arquivos e formatação, a gente vai ver agora. Primeiro, definir a partição. Olha só. A partição, como o nome já diz, a partição é uma divisão do disco em partes. Né? Uma forma mais simples da gente entender. Você pode pegar um disco rígido, né, como esse aqui, e aqui está o exemplo, como se ele tivesse dividido, ele tivesse uma divisão ali, né, isso é apenas para a gente poder compreender o conceito. Então, esse disco, ele tem uma capacidade alta e a gente dividiu ele na partição 1 e na partição 2. Então, esse disco tem duas partições, tem duas partes. Você pode fazer isso no disco antes de instalar o sistema operacional, claro, né? Partição primeiro, depois sistema, depois formatação. Então você pode definir a partição do disco primeiro, e aí você vai escolher em qual partição vai colocar o sistema operacional.
Você pode dividir o disco até em mais partes, só que você tem que entender que quando você divide em partes, é como se você tivesse, na verdade, discos diferentes. A gente sabe que não é uma peça só, mas a gente, quando faz a partição, a gente está dividindo o disco em áreas diferentes, que vão ser identificadas, elas vão ter nomes e identificação de letra, por exemplo, no caso do Windows, elas vão ter nome e letra diferentes. É o que a gente vê no caso do computador, vir com drive C, drive D, drive E. Na verdade, isso tudo pode ser um disco só, dividido em partes. Né? Uma das vantagens de se ter mais partições deve-se ao fato de poder formatar uma sem afetar os dados gravados em outros. Você pode botar o sistema operacional na partição 1, bota os programas que você precisa na partição 1, e os dados, fotos, vídeos, informações que você pega na internet, copia e tudo mais, você pode jogar numa outra partição. Se você fizer isso, caso ocorra um problema, você pode copiar de uma partição para outra, limpar, formatar uma determinada partição, depois organizar de novo os arquivos. Quer dizer, na verdade, você vai ter como se fosse 2 discos, né? 2 partições, ou mais partições, quer dizer, mais discos. A ideia é você poder se organizar melhor. Então você tem que definir partição. Wagner, e se eu não quiser usar 2, 3 partições? Eu posso usar uma só? Pode. Você pode usar o disco todo, uma partição só. E aí você instala o sistema operacional nessa partição. Como eu disse, o único problema é que, se um dia você tiver um problema e tiver que formatar o disco, tiver que limpar o disco, você não tem para onde colocar seus dados. Vai dar mais trabalho por isso. Vai ter que botar um pendrive, um HD externo, enfim. Mas pode usar uma só partição. Aqui, no exemplo, a gente está usando 2 partições. Sistema de arquivos. A gente tem que falar da instalação do sistema operacional na partição, sistema de arquivos e formatação. O que é o sistema de arquivos? De uma forma simples. O sistema de arquivos é um método pelo qual um disco utiliza, como se fosse uma norma, para poder gravar e ler informações que estão no disco. Quando a gente diz, vamos usar um sistema de arquivos, vamos adotar um determinado sistema de arquivos, é o mesmo que dizer adotar uma determinada política de gravação e leitura. É como se fosse uma norma que regula o arquivamento, a leitura, a indexação, né, de todos os documentos, por exemplo, de uma empresa. Uma empresa chama um escritório, uma agência, você pode ter uma organização que chama uma pessoa encarregada de organização de documentos. Né? Essa pessoa que vai organizar a documentação da tua empresa, ela vai organizar os arquivos, vai indexar os documentos, vai organizar pastas, as gavetas, as prateleiras. É exatamente a mesma coisa, é exatamente isso que a gente vai fazer quando você adota um sistema de arquivos. Ao adotar um sistema de arquivos, você está adotando, na verdade, um método de organização dos seus arquivos no disco rígido. Você pode ter partições diferentes com diferentes sistemas de arquivos. Ou seja, com métodos diferentes de organização dos dados. HPFS, High Performance File System, é o sistema de arquivos ideal para o OS/2, que é o sistema operacional da IBM. O XT é o mais comum para Linux. XT3, versão mais recente, com suporte a journaling. Vamos falar disso. O XT é um sistema de arquivos utilizado apenas pelo Linux, que apresenta vários recursos avançados de segurança e suporte a partições de até 4 terabytes. Quer dizer, você, dependendo do sistema operacional, você tem um conjunto, para cada sistema operacional, você tem um conjunto de opções de sistemas de arquivos. RFS, sistema de arquivos também para Linux, com suporte também ao journaling, patrocinado pela SUSE Linspire. Quer dizer, são grupos diferentes que desenvolvem partições, sistemas de arquivos diferentes para as partições, e mesmo que seja o mesmo sistema operacional. Né? Sistema operacional XT, sistema operacional Linux usando XT, sistema operacional Linux usando RFS. CDFS é o sistema de arquivo usado em compact disc, né, em disco laser. JFS é o sistema de arquivos IBM para rodar versões do Unix, né, Unix. ZFS, sistema de arquivos usado pelo sistema operacional Solaris. Bom, esses aqui são alguns exemplos. Né? A gente está falando aqui do OS/2, do Linux, do Unix,
do Solaris. Existem vários sistemas operacionais. Então, eu queria passar uma ideia de sistemas operacionais sem ser aquela coisa bitolada, que normalmente um professor com pouca carga horária, às vezes tem que passar correndo, explicar rápido e não consegue fazer ninguém entender. Um sistema operacional adotado, independente de qual desses aqui que a gente falou, um sistema operacional adotado, ele tem um conjunto de sistemas de arquivos, que é o que vai definir, né, o sistema de arquivo é aquilo que vai definir a forma com que os dados serão gravados, armazenados, lidos, protegidos, né, acessados diretamente pelo usuário local ou por rede. Então, define como a informação é acessada em um computador. A gente vai falar mais à frente do sistema operacional, mais à frente a gente vai falar de partição, de novo, vamos falar de sistema de arquivos. Sistema de arquivos para o Windows. É comum que a gente fale do sistema de arquivos FAT, do sistema de arquivo FAT16, FAT32 e o NTFS. É comum a gente mencionar isso quando se diz sistema de arquivos para o Windows. FAT12, inicialmente usado pelo DOS em 1977, para armazenar arquivos em disquetes. Tá, então a gente não falava em HD nessa época. Tinha um sistema de arquivos chamado FAT12. Aí depois veio um sistema de arquivos melhorado, chamado FAT16. Surgiu com o Windows 95, para ser utilizado em volumes de até 2 GB inicialmente. Sendo assim, um HD de 6 GB teria de ser dividido em 3 partições. Então, se você estava usando o FAT16, se esse HD ele tinha 6 GB, você não poderia usar uma partição só, porque no sistema FAT16 inicial, você só tinha 2 GB de capacidade. Então, um HD de 6 tinha que ser dividido em 3 partes. 3 partições de 2 GB, para você poder usar o disco rígido. Por quê? Porque um HD tão grande na época, de 6 GB, uma partição não conseguia compreender algo tão grande. Eu disse que uma partição era como se fosse uma parte do disco, né? Então, o sistema de arquivos, na época, o sistema de arquivos FAT16, seria como se fosse aquela empresa que você contratou para organizar a sua empresa, a sua organização, mas ela não tem competência para organizar uma empresa tão grande. Então é o que acontecia com o FAT16. Aí o FAT32 surgiu no Windows 95 OS R2, que foi uma versão melhorada, que saiu em 1996, suportando volumes de até 8 GB. Pronto, estava resolvido o problema. Um HD de 6 GB podia ser formatado podia ser particionado com uma só partição, formatado, e você usaria ele todo uma partição só. Isso realmente aconteceu e muita gente passou a usar uma ou 2 partições, porque ele já compreendia, a versão OS/R2 já compreendia partições maiores, né? Aí surgiu o NTFS, o New Technology File System, sistema de arquivos avançado que fornece desempenho, segurança, confiabilidade, até hoje é o que a gente usa como melhor, e ele permitia que o usuário tivesse discos, até hoje, né, que o usuário tenha discos rígidos grandes, né, 500, 200, 1 GB, 1 TB, e que você possa usar essa unidade de disco com uma só partição. Sim, embora ele viesse com uma proposta de capacidade absurda, de 16 exabytes de capacidade, isso é uma coisa que a gente, nós humanos não podemos testar ainda, né? A gente está falando de HD hoje de 2, 1, 4 terabytes, imagina falar em exabytes, peta, exabytes de capacidade. Bom, essa tecnologia hoje, NTFS, é a mais recente e por isso é considerada a melhor. Tecnologicamente falando, é a mais evoluída, é a melhor, é a mais avançada. Então ela compreende melhor a partição, ela cria sistema de segurança de forma que você possa acessar um determinado arquivo e outro arquivo não, dependendo do usuário. Então existe uma série de conceitos novos que surgiram com o sistema NTFS, né? Essa nova tecnologia ela trouxe um melhoramento absurdo, tanto que até hoje a gente usa o NTFS como o melhor sistema de arquivos. Você pode usar esse sistema de arquivos em discos rígidos, ou, se você quiser, pode usar também em discos externos, até em pendrive. Você pode formatar com o NTFS.
Formatação é o terceiro passo, é a divisão do disco em trilhas e setores. Basicamente é isso. Ocorre um pouquinho mais do que isso. Ocorre a criação de determinadas áreas especiais, ocorre a identificação dos ambos, enfim, existe uma outra série de pequenas coisas que acontecem aí com importância. Bom, mas a gente vai falar basicamente do seguinte: você vai pegar um disco, imaginamos um disco, e você consegue dividir esse disco em várias trilhas que são anéis, que são áreas circulares no disco. Essas áreas são apenas de forma lógica, né? Ou vai ocorrer magneticamente, não fisicamente. Então você tem uma superfície, um disco, e vai ser dividido em vários anéis. Você está dividindo em várias trilhas. Essas trilhas elas vão passar por cortes angulares, né, que se repetem para toda a superfície e que vai dividir essas trilhas em blocos menores. Esses bloquinhos menores são chamados de setores. Bom, isso aqui, em vermelho destacado, seria o que a gente chama de trilha. Isso aqui é um setor, na verdade é uma divisão, né, dessa trilha. Vamos pegar aqui um bloco, vamos manipular esse bloco aqui, como se fosse, para ficar mais fácil, como se fosse uma parte do disco. Tá. Essa parte do disco vai ficar mais fácil da gente entender. Primeiro, setor de boot. É o setor principal, porque é nele que as informações de boot, ou seja, de inicialização do sistema operacional, ficam armazenadas. Ele fica nessa trilha, que é a primeira trilha, que a gente está chamando de trilha zero. Cluster. Cluster, como vocês estão vendo aqui no exemplo, nesse exemplo, são 4 setores. O que é um cluster? É um conjunto de setores. Então, quando a gente disser um cluster, pode ser um setor de 4, de 8, de 64 setores. Então, um cluster é um conjunto de setores. Um cluster pode ser formado também com a tecnologia NTFS, pode ser também criado com um setor. Então, vamos entender o seguinte: quanto mais moderno for um sistema de arquivos, por exemplo, o sistema de arquivos NTFS para o Windows, menor será o número de setores por cluster. Então, um cluster, ele vai diminuindo o número de setores. Foi acontecendo assim ao longo do tempo, né, de acordo com o avanço da tecnologia. Então, quanto mais recente é um sistema de arquivos, né, quanto mais novo é um sistema de arquivos, menor o número de setores dentro do cluster. Um arquivo precisa ser armazenado em um cluster. Um cluster pode ser de 1, 4, 8, 16, 32, 64, vários setores. Mas um arquivo, independente do tamanho desse setor, desse cluster, aqui nós estamos com um exemplo de um cluster com 4 setores. Independentemente do número de setores dentro desse cluster, se você vai gravar um arquivo, esse arquivo ele vai usar um cluster. Ninguém vai estar vendo setores. Eles vão ver o seguinte: isso aqui é um cluster, é uma área para armazenar um arquivo. Se o seu arquivo ocupa um pedacinho pequenininho, assim, por exemplo, vai deixar tudo isso aqui, ó, toda essa região aqui de sobra. O seu arquivo, ele está usando apenas essa parte aqui. O que vai acontecer? Nesse exemplo, o seu arquivo, ele está armazenado apenas num pedacinho de nada do cluster, não usou nem o setor inteiro, ele está de um setor, isso aqui é um setor, né? Ele está usando menos da metade de um setor, e todo o resto do cluster vai ser inutilizado. Olha o desperdício que isso gera. Um sistema de arquivos como esse aqui, um sistema mais antigo como esse aqui, quando você grava um arquivo pequeno, ele ocupa um pedacinho do setor de um cluster. É um cluster, nesse exemplo aqui, é um cluster de 4 setores, e ele não está usando nem metade de um setor. Pois é,
mas ele está inutilizando todo o cluster. Então, um arquivo, ele só pode ser armazenado em um cluster. É assim que ele enxerga. Ele vê o cluster inteiro, eu vou gravar um arquivo ali, independente do tamanho do cluster. Nesse caso aqui, ele até é um cluster pequeno, de 4 setores, mas vai haver um desperdício. O tamanho do cluster é definido pelo sistema de arquivos. Então, quanto mais moderno o sistema de arquivos, menor o tamanho do cluster. Até, como eu disse, o NTFS que usa ele pode ser utilizado, o NTFS, onde um cluster tem somente um setorzinho dentro dele. Quer dizer, é o que tem menos desperdício, né? No nosso caso aqui, você estaria desperdiçando só um pedacinho desse setor, né? Não estaria desperdiçando tantos setores inteiros. A trilha 0 possui apenas o setor de boot. Então a trilha 0, ela não tem nada além de um só setor, que é o setor de boot. Todos os setores possuem o mesmo tamanho. Porém, podem variar de acordo com o sistema operacional e preferência do usuário. Você pode escolher um setor de 512 bytes, de 1024 bytes, de 2048 bytes e outros tamanhos. Mas quando você escolhe, eu vou formatar usando o tamanho do setor de 512. Quando você escolher isso, todos os setores vão ter o mesmo tamanho. Se você escolher, eu vou formatar usando o tamanho do setor com a capacidade de armazenar 1024 bytes. Quando você escolher isso, um setor, quer dizer, um setor, que é apenas um setorzinho desse aqui, vai ter esse tamanho e todos os setores do disco terão a mesma capacidade. Certo? Aqui, um exemplo, uma explicação melhor sobre os sistemas de arquivos. FAT12, um setor por cluster, que é o de disquete. Ele tem um setor em um cluster, mas é o sistema FAT12. O FAT16 até 128, o disquete era muito menor, né? FAT16 até 128 megabytes, 4 setores por cluster. 128 a 256 MB, 8 setores por cluster. Olha só como é que era a divisão. De 256 a 512 megabytes, 16 setores por cluster. Então, dependendo do disco que você vai formatar com FAT16, ele vai te dar de um tamanho até um tamanho, tantos setores. Ele vai te obrigar a usar aquele número de setores. Né? A mesma coisa com o FAT32. De 512 MB a 8 GB, 8 setores. De 8 GB a 16 GB, 16 setores. Né? O NTFS, por exemplo, até 512 MB, um setor por cluster. Se você está usando 512 megabytes, que é meio giga, até 1 GB, 2 setores por cluster. Isso era o sugerido, né? 1 GB a 2 GB, 4 setores por cluster. Mais de 2 GB, 8 setores por cluster. Hoje você pode pegar um pendrive de 8 GB e formatar em NTFS. Escolher o tamanho do setor que você quer. Na hora que você vai mandar formatar, você escolhe lá o tamanho do setor, 512. Você pode fazer isso. Né? Isso aqui são os princípios originais dos sistemas de arquivo. A gente vai encerrar esse primeiro bloco aqui e a gente já continua.